Cebolinha e Michael, Pedro voltando, né, a treinar. Obviamente não pensando nesse jogo ainda, porque provavelmente estará disponível. Esse é o que se planeja em abril. O próprio Vasco e Flamengo não poder ser em São Januário, né? Por questões de segurança, eu acho que em São Januário a gente já não veria de qualquer maneira essa partida, mas... O Vasco é mandante contra o Flamengo, só fazendo aí uma atualização de horários, né? Ontem nós rodamos aqui o dirigente do Flamengo dizendo que o Coutinho assinou um manifesto e tal, e o Varela volta a fazer menção a isso. Mas eu queria ouvir um jogador de um clube que joga no gramado sintético. Não, o que a gente teve foi o Tiquinho se complicando. Meus amigos, está chegando a hora. Eu, sinceramente, estou muito ansioso para esse confronto, né, contra o time do Vasco. Teremos um baita jogo entre Flamengo e Vasco neste final de semana de carnaval. Uma pena não ter sido levado para o Maracanã, mas não tem problema, né? O Vasco é o mandante, ele escolhe jogar onde ele quiser. Quis levar para o Nilton Santos, tá tudo certo, tá tudo bem. O Flamengo joga no Nilton Santos, no Maracanã, em São Januário, aonde colocar a partida, porque com certeza, né, o Mengão vai entrar com tudo aí para conseguir essa vitória, tá? Vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse confronto, né? Inclusive deixando ali que o Vasco tem que ligar o alerta, porque só o Nilton Santos não vai ser a arma que eles precisam para parar esse Flamengo do Felipe Luiz, não. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre essa semifinal entre Vasco e Flamengo. Cebolinha e Michael, Pedro voltando, né, a treinar. Obviamente não pensando nesse jogo ainda, porque provavelmente estará disponível. Esse é o que se planeja em abril. Mas é importante a gente citar que essa partida vai ser no Nilton Santos, Conrado. Primeiro jogo no Nilton Santos entre Vasco e Flamengo, mando do Vasco. A opção do Vasco aí. O Vasco, para explicar exatamente porquê, né? Para mim não ficou muito claro, de repente, para tentar tirar alguma vantagem, suposta vantagem do Flamengo, mas eu sinceramente não entendi muito bem. Mas o manda do Vasco, ele manda onde ele quiser. Errado não tá, vai ser no Nilton Santos. Mas, claro, a vantagem ainda é pro Flamengo para esses jogos, né? Para essa semifinal, tá muito melhor no momento. Não tá errado. Pode escolher jogar onde quiser, uma vez que é um mandante da partida. Mas me surpreendeu. Me surpreendeu porque em outros anos brigava até pelo aumento de carga, 50-50 no Maracanã, brigava para jogar no Maracanã. Agora com esse manifesto dos jogadores, liderado inclusive pelo Felipe Coutinho, né, contra o sintético, escolher jogar no sintético para mim foi uma surpresa. Mas enfim, tá escolhido, o Vasco é o mandante, o jogo vai ser no Nilton Santos, sábado às 6 da tarde. E aí no Maracanã, no domingo, vão se enfrentar Fluminense e Volta Redonda. Esses são os jogos de ida. Agora chegamos aos jogos da volta. Aí sim, esse é no Maracanã. Flamengo e Vasco se enfrentam no sábado seguinte, dia 8 de março, às 6. E o Volta Redonda, olha que legal, vai jogar em casa, no Raulino de Oliveira, muito maneiro. Domingo também às 6 contra o Fluminense, não é legal? Claro, como deveria ser, né? É uma pena o próprio Vasco e Flamengo não poder ser em São Januário, né? Por questões de segurança, eu acho que em São Januário a gente já não veria de qualquer maneira essa partida. Mas, tradicionalmente, não podendo ser em São Januário, esse jogo seria no Maracanã, por isso que me surpreendeu. É isso que eu ia dizer, uma tristeza, né? Não poder ser, deveria ser. Não pode porque a gente falhou como sociedade. Sociedade, é claro. E também, enfim, poder público, tudo, né? Deveria ter, já tivemos, né? Já tivemos, tivemos um Vasco e Botafogo. Já tivemos também muitas confusões, mas assim, a gente vai desistir? Não dá, não tem como, mas seria muito melhor o Vasco jogar em São Januário esse jogo. Teria uma vantagem técnica, inclusive, jogando em casa. O Vasco é mandante contra o Flamengo, só fazendo aí uma atualização de horários, né? Hoje, por enquanto... O horário de hoje é Vasco e Flamengo às 17h45. Sim. Fluminense e Volta Redonda está mantido para 6 da tarde, né? Os clássicos são aos sábados e o confronto entre Fluminense e Volta Redonda aos domingos. 17h45 para Vasco e Flamengo, 18 horas para Fluminense e Volta Redonda, que são os jogos deste fim de semana de carnaval. Eu não lembro de jogo domingo de carnaval. Domingo de carnaval? Já teve aí, Elo? Não, já teve, mas há muito tempo que a gente não tem. Bom, há muito tempo que a gente não tem jogo domingo de carnaval. No domingo, né? O sábado ficou comum, Sábado né? ficou. Sábado ficou até como programação, né? Inserido na programação para turista e tudo mais. Esse horário
próximo das 6, eu acho que é por conta do calor, né? Sim, a reclamação dos jogadores. Reclamação Já dos foi jogadores. assim na última rodada. Foi, né? foi. Jogos do Paulista e do Carioca a partir das 6. O Carioca teve jogo 6h30, jogo 7h30. Isso. Agora, Porque realmente não tem condições. ainda está muito E o quente. Vasco fazendo esse horário, treino mas- aí, ó, no Newton Santos para se adaptar ao gramado, né? Então, nós trouxemos um dado ontem, foi contribuição do Carlos Eduardo Mansur. De 2023 para cá, desde que o Newton Santos tem gramado sintético, o Vasco jogou aí 5 vezes e 13 no Maracanã. Mas ontem o Eric Faria e o Gilmar Ferreira, que estavam aqui na bancada, concordaram com a escolha do Vasco. Acharam que jogar em São Januário, No Maracanã. como é impossível jogar em São Januário, Sim. jogar no Newton Santos pelo menos tira o Flamengo da zona de conforto. Tira? Tira o Flamengo da casa Será dele. que tira? Então, Tira os dois da zona de conforto. O Vasco também não é um time que joga no sintético. mas é porque... Não sei se o eu Flamengo entendi o vai raciocínio assim, o Vasco já vai sair mesmo. O Vasco não vai estar saindo no de qualquer seu maneira. estádio. É. Né? Ideal que estivesse no seu estádio, né? Ideal que pudesse jogar em São Januário. Mas eu não tenho essa convicção se bem- o Flamengo vai sentir dificuldade de jogar é sintético, Se bem que- mas a bola rola, né? E o Flamengo gosta disso. Há algum tempo o Vasco não tem conforto nenhum contra o Flamengo, né? Esse é Seja outro onde for, tem ponto. muito pouco É isso. conforto. Ficou contra o claro para Flamengo. Esse mim é um que a ponto importante. opção em jogar no estádio Newton Santos se deu por causa de tentar tirar esse desconforto. Foi uma coisa... Porque assim, por mais que o Vasco conheça o Maracanã, é claro, não é um estádio estranho a ele, mas Sim, o mas- Flamengo mas aí- o Flamengo é mandante Onde no é o Maracanã. segundo jogo? No Maracanã. Então pronto, é como se o Flamengo jogasse as duas partidas no Maracanã. Aí o Vasco está tentando tirar um pouco desse conforto do Mas Flamengo. ele ia ter mais torcida, né? Não, mas aí não se... Porque não é se- meio a meio, Não né? se está É pensando... meio a meio. Mas não se está pensando na torcida. Sim, tá pensando no Se time. está se pensando dentro das quatro linhas. Não, o sintético ele é estranhado pelos jogadores, a gente Sim. sabe disso. Eu só não sei se isso vai ser suficiente para realmente deixar esse time do Flamengo desconfortável para jogar. É uma tentativa, pode ser que seja válida. Mas também deixar o Flamengo jogar as duas partidas no gramado dele, ou seja, jogar no campo dele, que é o Maracanã, eu acho que é uma tentativa, assim, porque o Vasco sabe, né, gente? A gente sabe que o Vasco, ele hoje, time por time, o Vasco é completamente inferior ao Flamengo. Não é uma decisão simples, Não. você já não tem o seu estádio, aí você Sim. precisa entender o que é menos pior fora da Sim, minha casa. sim, O Vasco sim, optou sim. pelo sintético do Exato. Newton Santos. E da série Decisões Difíceis, tem reforço chegando. Existe uma disparidade de elenco hoje entre Vasco e Flamengo. Totalmente. Né? Aí você tem o Nuno Moreira e o Garré inscritos. Vão para o jogo? Eu não sei dizer se o Garré e o Nuno vão entregar mais do que quem está em campo hoje entrega pelo Vasco, porque a gente tem que ver eles jogarem. Mas o Vasco tem uma dificuldade enorme de velocidade lá na frente, de conseguir ter uma válvula de escape. Eu não sei qual vai ser a postura do Vasco contra o Flamengo. Se vai jogar um pouco mais retraído, precisa ter saída lá na frente. O time é lento lá na frente para sair, para atacar espaço, para conseguir ter esse escape da pressão, enfim. Acho que o Carille tem uma dificuldade imensa de encontrar uma forma de equilíbrio na forma do Vasco jogar, porque quando o Vasco não é um time que consegue reter a posse, perde muito fácil, erra muitos passes. Se deixar a bola com o adversário, tem muita dificuldade de recomposição, então vai jogar mais retraído, dando a bola para o adversário para jogar no contra-ataque. Não tem jogadores de explosão lá na frente para fazer isso. É complicado armar esse Vasco. Eu acho que diante dessas dificuldades, o Carille tende a abraçar quem está jogando para ver se encontra uma alternativa, se esses jogadores vão dar alguma resposta para ele em campo. Eu acho, para responder a tua pergunta, Barreto, que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, mas vai para o banco. Vai ganhar naturalmente. Pro jogo, Não, sim, não, pro depende- jogo eles podem ir, eles estão Sim, liberados, estão inscritos, tá tudo certo. dependendo daquilo que estiver acontecendo no jogo, eu acho que aí você pode socorrer, você pode tentar ali recorrer ao jogador para ele te ajudar. Mas, por exemplo, o Vasco vem jogando de um jeito. Por mais que tenha limitação, por mais que tenha dificuldade, pelo menos o Ryan deu uma ajustada, deu uma melhorada no ataque, ao lado do Verratti. Mas você faz o quê com os jogadores que não atuaram ainda? Sem fazer um difícil treino. Você vai colocar eles para jogar um clássico assim. Entendeu? Difícil, sabe? Até porque tem a gestão do próprio grupo, né? Claro. Que o Carille tem que fazer. Claro. Mas eu acho assim, eu acho que... Mas eu acho que o Carille está ávido por alguém que Não, chegue sim. e entregue alguma coisa Não, para ele. Por exemplo, para o segundo jogo, que a gente vai ter uma semana, né, de espaço, de intervalo entre um jogo e outro, é óbvio
Aí é uma semana mais para treinar, para você conhecer o elenco. Porque a tudo decisão mais. agora envolve questões de adaptação. Sim. O Carille, na entrevista coletiva depois... Foi depois da classificação? Foi, depois do clássico. Ele disse, os jogadores estão chegando, mas, por exemplo, estão vindo do frio. Até a questão do clima ele citou, sabe? Impacta também. Os jogadores que não conhecem o futebol brasileiro, que não conhecem o Vasco. Né? Agora, se você acha que são capazes de entregar mais qualidade, aí você tem que botar as duas coisas na balança. Para onde é que pesa mais? Não é uma escolha fácil. É a qualidade que eles têm a acrescentar ao time, mas do outro lado tem o risco de não estar adaptado, de não estar... Normalmente se espera a adaptação acontecer, né? Ela acontece de maneira gradual, mas acho que o Vasco está tão necessitado, talvez queime algumas etapas. Mas também não acredito que ele já vai colocar no time titular para iniciar o clássico. Eu também não. Não que os jogadores que estejam lá deixem o Carille confortável, senão o Vasco não estaria buscando esses jogadores. Mas, cara, é um jogo que vale vaga na decisão do campeonato. Eu acho que pode ser um risco muito grande de os jogadores demorarem a entender como é que o time funciona, como é que o time joga. E aí você pode se perder durante a partida ou no início da partida e levar, sei lá, né, uma quantidade de gols que depois você não consiga, né, tirar a diferença. Eu acho que deve ir para o jogo, mas deixa no banco de reservas. Ainda sobre a questão do gramado, tem provocação na entrevista do Flamengo, né? Quem falou foi o Varela e ele tocou nesse assunto. Vamos rodar. Chama um pouco a atenção aí porque semana passada todo mundo se juntou aí para jogar campo natural. Então chama um pouco a atenção, mas não tem de outra. Vamos ter que ir lá no Nilton Santos jogar de igual a igual e depois definir no Maracanã. Esse campo aí muda todo, muda a velocidade da bola, os kicks. Então, nem Flamengo, nem Vasco vai estar confortável, porque Vasco não joga aí. Se fosse Botafogo, pode ser, mas não sei por que eles decidiram jogar ali. Eu acho que para eles até era melhor no Maracanã. Mas a decisão já foi tomada e agora temos que afrontar. Ontem nós rodamos aqui o dirigente do Flamengo dizendo que o Coutinho assinou um manifesto e tal, e o Varela volta a fazer menção a isso. Todo mundo se manifestou. Não foi todo mundo não, né? Alguns jogadores. Um grupo de jogadores. Sim. E eu não sei até que ponto o Coutinho tinha o poder de influenciar na decisão do gramado a ser escolhido. Já percebemos que até ponto nenhum. Que não, né? Não. Então, é uma decisão de gestão, né? Claro. Mas o Varela dizer todo mundo se manifestou também tem um certo exagero. Eu não sei se vocês ouviram, tá? Mas eu queria ouvir um jogador de um clube que joga no gramado sintético. Não, o que a gente teve foi o Tiquinho se complicando. Porque ele assinou o manifesto e aí veio uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Mas você era do Botafogo até o ano passado? Por que você nunca falou nada? O Tietchan assinou o manifesto? Aí depois ele até fez uma correção lá, meio assim, dizendo, o meu clube tem as suas ideologias. O Tietchan assinou o manifesto? O Tietchan, que eu saiba, não. Então, o Tietchan no passado jogava no gramado sintético. Então seria uma incoerência se ele tivesse assinado o manifesto. O manifesto não tem, assim, centenas de assinaturas, não. Não. Tem É um figuras movimento de peso, alguns né? jogadores importantes. Jogadores com carreira na Europa, com passagem pela seleção. Mas... Né? É encabeçado pelo Neymar, pô. Né? Então, tem Thiago Silva, tem Coutinho, tem Lucas Moura, tem uns caras importantes que... E acho que é um manifesto que deve ser levado em consideração, deve ser ouvido. Sim. É uma reclamação pertinente que merece, se o jogador que pisa no gramado, que tem que dominar a bola, que dá o passe, que corre para receber, não for ouvido, em relação à diferença que tem entre o gramado natural e o sintético, então... Mas não é isso. A reclamação não é em relação... É isso. Não é lesão. Não é lesão? Não é lesão, não. É jogabilidade. É jogabilidade. Foi essa entrevista que o Lucas Moura Eu vi jogador deu... lamentando, falando sobre questão de lesão. Não, o Lucas, logo depois de um jogo do São Paulo, acho que foi até no mesmo dia em que o manifesto foi publicado, ele deu entrevista dizendo, eu vi gente aí dizendo que era por causa de lesão. Não é, só por
O jogo é outro. Eles pela qualidade alegam do que a jogo. partida é outra, por conta da velocidade da bola. E na minha coluna de domingo do Globo eu escrevi justamente isso. Os jogadores precisam ser ouvidos sobre o que eles fazem. Claro. Né? Seja na questão do calor, seja na questão do gramado. Da bola. Não é dar razão imediata ao jogador, não é isso que eu estou defendendo. Mas os caras têm uma voz importante a ser ouvida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eles têm que fazer parte do debate como protagonistas que são. Meus amigos, e o clima, né, vai subindo nos bastidores desse confronto entre Flamengo e Vasco. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Desde a época de Eurico Miranda, Vasco e Flamengo sempre teve, né, essas picuinhas de bastidores. E muito mais por conta, né, ali dos vascaínos, né, que gostam desse negócio de bastidores quente, né, aquecido. O negócio do Flamengo é dentro das 4 linhas, como tá aqui, ó, meus amigos. Flamengo e Vasco tem maior freguesia nos últimos 30 jogos dos principais clássicos brasileiros. Ou seja, o Flamengo venceu 17 partidas dos últimos 30 e perdeu apenas 2, né? E 2 desde 2017. Ou seja, meus amigos, o Vasco não consegue ganhar o Flamengo, tá? Em confrontos diretos há muito tempo, tá? Há muito tempo. Tá ali, ó, rivais que se enfrentarão na semifinal do Carioca a partir de sábado, ainda soma 11 empates. Então são 17 vitórias do Flamengo, tem ali 11 empates e 2 vitórias, né, para o time do Vasco, cara. Então assim, é um domínio avassalador, absurdo, né, do Flamengo, sem contar as últimas goleadas, né? Teve goleada ali, o Flamengo, né, ganhando de 6, cara, 6-1, né? Teve outra que foi 4, e eu vou falar pra vocês, meus amigos, pode ser no sintético, pode ser no Maracanã, pode ser no São Januário, Laranjeiras, pode colocar até ali no aterro do Flamengo, né? Irmão, não tem jeito, o Flamengo vai entrar com sangue nos olhos nesse jogo, e com certeza o Felipe Luiz, que está fazendo um ótimo trabalho, vai querer liquidar a fatura já no primeiro jogo. Não tem esse negócio de, vou levar o jogo para a segunda partida no Maracanã, não. Ele vai com tudo, vai tentar fazer o máximo de gols para que o jogo, já se decida já nessa primeira partida. Pelo menos é o que se espera. O Flamengo vai com força máxima, vai com o que tem de melhor. Claramente, né, um jogador ou outro ali fazendo aquele controle de carga, como por exemplo o Danilo, que vai estar fora dessa partida, mas nós temos ali jogadores de qualidade, Léo Pereira, né, para suprir, tem aí o próprio Léo Ortiz também, que é um excelente jogador ali na zaga, então tem jogadores ali para suprir essa ausência do Danilo. O time do Flamengo é um excelente time e vai com tudo para cima do Vasco nessa decisão. Vou deixar aqui, galera, os créditos para o canal do Sport TV, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica ali nele. Do lado tem um sino, clica no sino, coloca em todas as notificações. E aí, toda vez que lançarmos informações do Flamengo, você vai receber aqui em primeira mão. E peço a você também, botãozinho do dedinho para cima, já deixa o seu like aí para ajudar no crescimento do trabalho. Fique tranquilo, tá? Estou fazendo toda a cobertura dessa semifinal entre Flamengo e Vasco, e você não vai perder nenhum dos comentários, tá? Vai ficar por dentro de tudo. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades pra vocês aqui, galera. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!